Olá pessoal, eu sou o Rico e nessa aula nós vamos falar sobre lógica de programação. O que é, como aplicar e que ferramentas utilizar. Antes de mais nada, se inscreva, curta e ative o sininho. Nessa aula entenderemos mais sobre o que é lógica de programação, pensamento computacional e como desenvolver essa lógica através de aplicações gratuitas. Lógica de programação. O que é? É a elaboração de sequências de ações para alcançar um objetivo. E como aplicar, onde aplicar essa lógica de programação? A primeira delas é no mercado de trabalho, ou seja, tecnicamente, onde nesse mercado para programação e áreas que envolvem o desenvolvimento de aplicações, bancos de dados e análise de dados. E no dia a dia, que é onde eu particularmente penso ser a aplicação mais importante se você não for um programador ou desenvolvedor de aplicativos, de jogos ou analista de dados. No dia a dia, ela pode nos beneficiar na aprendizagem interdisciplinar, em concentração, na criatividade, na organização, no raciocínio lógico e na resolução de problemas. Então, eu penso que os benefícios de se entender lógica de programação podem ser aplicados e são aplicados naturalmente quando você começa a desenvolver esse aprendizado. Bem, e como as lógicas de programação são escritas? As sequências de ações são escritas utilizando linguagens de programação. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em linguagem Java, JavaScript, C, C++, Python. Essas linguagens de programação é que criam as sequências para se gerar um resultado. E como pensar a estrutura de ações e suas sequências? Aí é que entra o novo nome para vocês, para alguns não, já devem conhecer, que é algoritmo. O que é o algoritmo? O algoritmo é a aplicação de regras na construção de um fluxo lógico e flexível para a solução de determinada questão ou problema. Então, esse pequeno mapa mostra para vocês uma ideia geral do que é a lógica de programação, entendendo o que ela é, como ela pode ser aplicada no dia a dia e no mercado de trabalho, assim como elas são escritas e através de que elas são escritas, pensando sempre em um algoritmo, que é essa estruturação para se gerar uma solução a algum problema ou alguma questão. O que é pensamento computacional? É um método para desenvolver a capacidade lógica, criativa, para se gerar estratégias na resolução de problemas, sempre aliando, por favor, o conhecimento humano, cultural e social. Vamos entender melhor o que é esse pensamento computacional através de seus pilares, que são abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos. A abstração, ela dá prioridade aos elementos que têm relevância, diferenciando-os daqueles que podem ser deixados de lado. Ou seja, você começa a desenvolver a capacidade de selecionar aquilo que é aproveitável dentro da sua estrutura de funcionamento. Decomposição. Ao se deparar com um problema complexo, o aluno deve dividi-lo em pequenas partes, assim conseguirá solucioná-las com mais facilidade. Bem, não só a solução mais fácil, mas também existe um outro lado de motivação. Quando você começa a dividir em pequenas partes e começa a solucionar cada uma das partes em uma sequência que seja de mais fácil ou mais difícil para você, você também se motiva a continuar progredindo naquele desenvolvimento, porque você vai vendo a resolução e vai vendo os resultados. Reconhecimento de padrões. A identificação de aspectos comuns nos processos para a resolução do problema. Ou seja, a partir do momento que você começa a desenvolver essas soluções através de um algoritmo, por exemplo, você começa a se familiarizar os mesmos problemas e as mesmas soluções para aquela resolução, te dando, com o tempo, produtividade naquilo e um raciocínio muito mais rápido para aquela resolução ou uma resolução próxima.
E, novamente, os algoritmos, que é a criação de um grupo de regras para a solução dos problemas. É claro que, falando na teoria para vocês, parece tudo muito complexo, até porque estamos no campo conceitual nesse momento. E como desenvolver esse pensamento computacional? Bem, eu posso desenvolver através de jogos de estratégia e educativos, através de videogames e jogos de tabuleiro. Por exemplo, xadrez, damas, jogos como War, por exemplo. Videogames, jogos de construção, de estratégia, puzzles, que são os quebra-cabeças. E através de programação e gamificação. Como? Eu tenho várias ferramentas, mas essas 3 ferramentas aqui eu considero fáceis, claro que numa escala de cima para baixo, do mais fácil ao mais difícil. O Scratch é uma ferramenta online onde você pode criar pequenos jogos, pequenas apresentações, e aqui tem o endereço do site. O GDevelop também é muito fácil de aprender, é mais complexa do que o Scratch, mas ele também trabalha com lógica. E depois o Godot, que é um outro software de criação de games e apresentações, também gratuito e open source, ou seja, de código aberto. Esses 3 softwares aqui são bons exemplos de ferramentas para se aprender a linguagem de programação visual, né, através do pensamento computacional. É claro que, mais uma vez, cada um com a sua complexidade, o Scratch é mais fácil e vamos partir do Scratch para que vocês possam entender esse uso do pensamento computacional. Para colocarmos em prática o entendimento dessa lógica de programação e esses conceitos que nós já vimos, nesses 2 mapas mentais que eu apresentei anteriormente, vamos utilizar uma ferramenta que também será a ferramenta do exercício de vocês, que é o Scratch. O que é o Scratch? O Scratch é um software online para desenvolvimento de aplicações interativas da MIT. Ele serve tanto para você criar pequenos jogos quanto apresentações. Vamos entender um pouco mais. Bem, o primeiro passo é criar uma conta no Scratch, ele é totalmente gratuito. Eu não vou fazer essa parte porque eu penso que vai ser super simples para vocês. Aqui eu estou na minha conta, eu vou entrar na guia de criar e ele já me abre todo o layout do Scratch para que eu possa criar algo interativo, uma aplicação, uma apresentação, por exemplo. Coloco um nome, vou colocar Estudo Alunos Cinema Nosso. Pronto. Muito bem. O que a gente precisa entender do Scratch, em princípio, nesse layout, é que nesse canto superior direito nós temos o nosso stage, ou seja, o nosso palco. Nesse palco é onde a aplicação vai ocorrer, é o que as pessoas vão ver no final. Ele já começa com um personagem em cena, que é o padrão do Scratch, e esse personagenzinho, ele pode ser trocado ou podemos trabalhar em outros personagens chamados aqui no Scratch de atores para trabalhar nesse palco. Então, até mesmo a nomenclatura nos facilita o entendimento. Eu tenho um palco, que vai ser a minha janela de apresentação final para o público. Eu tenho os atores, que são os elementos gráficos que vão entrar nesse palco para que eu possa gerar um código para eles. E é claro, eu posso ter diferentes palcos, como vocês podem ver nessa coluna da direita. Eu tenho aqui um palco chamado cenário 1, mas eu posso acrescentar quantos palcos, quantos cenários eu quiser nesse meu palco. Então, de início, nós já vamos utilizar esse ator que eles já nos apresentam para esse palco. Embora, mais uma vez, se eu quiser acrescentar um novo ator, um novo elemento gráfico, basta eu clicar nesse botão. Eu tenho diversos atores, ou eu posso criar um para especificamente utilizar nessa minha cena. Tá? Como vocês podem ver, eu posso enviar uma imagem, enviar ator. Surpresa, ele busca algo aleatório, eu posso desenhar diretamente ou fazer uma busca daquilo que eu preciso para ter esse elemento gráfico gerado na minha aplicação ou na minha apresentação. Mas muito bem,
Com o meu ator selecionado, isso é importante porque para cada código, cada estrutura dessa aqui, ela é direcionada para o ator selecionado. Ou seja, se eu tivesse mais de um elemento gráfico aqui, eu criaria o código para o selecionado. Nós só temos um selecionado, que é o ator 1, e nós vamos agora criar uma pequena lógica para ele, para que ele possa, por exemplo, se movimentar para a direita. Então, no meu canto esquerdo, eu tenho várias operações aqui que eu posso utilizar. Eu estou, por exemplo, agora nas opções de movimento, mas eu tenho também de aparência, de som, de eventos, que é o que a gente vai utilizar inicialmente. Eu tenho controladores, sensores de proximidade, de colisão, operadores diversos, variáveis e, é claro, os blocos que eu vou salvando daqueles que me interessam para eu poder reutilizar. Então, vamos fazer algo muito simples para que vocês possam entender. Então, meu primeiro evento vai ser, ao clicar o play, que é a bandeirinha verde da aplicação, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o movimento do personagem. Por exemplo, eu posso, cada vez que eu clicar na bandeirinha, mover o personagem 10 passos. Vamos ver? Olha, cada vez que eu clico na bandeirinha, ele anda 10 passos. Posso, vamos colocar de lado, poderia girá-lo. Então, é assim que nós vamos construindo a lógica do Scratch. Eu posso mover 10 passos e girar 15 graus. Agora ele faz as duas coisas. E por aí vai. Ou seja, a ideia do Scratch é que você possa, através de uma estrutura lógica e de encaixe, montar um encadeamento, uma estrutura de funcionamento para aqueles objetos do seu palco, e assim você desenvolva aplicações diversas, apresentações diversas com interatividade. Bem, isso foi um básico, só para vocês entenderem o funcionamento do Scratch e aonde nós podemos aplicá-lo. O interessante do Scratch é que esse arquivo, claro, ele não pode ser exportado para um formato fora da plataforma, isso é proposital, mas você pode compartilhar esse arquivo com qualquer instituição, qualquer empresa, colocar em um site para que você possa ver, né, e apresentar esse seu projeto de criação lógica. Então, esse é um grande exercício para que a gente possa utilizar essa lógica de programação, estruturando esse nosso algoritmo de criação. Como eu havia falado no mapa mental, essa é uma outra ferramenta chamada GDevelop. Ela é uma ferramenta para criação de jogos, porém eu já utilizei para criação de apresentações interativas e é muito fácil de entender a lógica dele. Ele tem vários tutoriais, vários joguinhos que você também pode baixar gratuitamente. E é muito fácil de trabalhar com o GDevelop. Eu não vou fazer um tutorial dele especificamente agora, mas eu só quero apresentar para vocês a ferramenta como uma solução para nós desenvolvermos esse pensamento lógico e criativo da computação. Para quem quer ir subindo de nível na questão de utilização de ferramentas complexas para criar soluções complexas, o Godot é uma outra ferramenta livre de criação de jogos 2D, 3D, que também trabalha com a sua própria estrutura de criação de jogos. Ele trabalha tanto com uma estrutura de árvore lógica, como vocês podem ver aqui, quanto uma linguagem de programação, uma sintaxe própria para desenvolver os jogos. Mas é um outro nível já de desenvolvimento. Como eu já havia dito, nos níveis de aprendizagem desse pensamento lógico, nós temos o Scratch, vamos chamar de nível 1, onde você entende o encadeamento de uma boa estrutura lógica, ou seja, para criar um algoritmo funcional. Depois vocês têm o GDevelop, em termos de complexidade de aprendizagem, e por último o Godot, porém, todos valem muito a pena para se desenvolver esse pensamento computacional. Então fica a dica para vocês aí. Aqui você aprendeu um pouco sobre o que é a lógica de programação, sobre pensamento computacional
e como treinar essa lógica e esse pensamento através de ferramentas livres.